Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Números 24, versículo 15, a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então Balaão proferiu suas palavras e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se porém de olhos abertos. Vê-lo-eis, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela precederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão Ameleque, proferiu a sua palavra e disse: Ameleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quintim em suas naus, afligirão a Su e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Geralmente é assim, Deus fala a sua palavra, e os homens se retiram e vão pelos seus caminhos, porém não atentam para as palavras de Deus. O povo de Deus não. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus, quando escuta a palavra, eles ficam atentos àquilo que foi falado. Eles procuram praticar aquilo que foi dito. É interessante aqui, porque os edomitas tinham recusado a Israel a permissão de passar por suas terras. Nós comentamos aqui isso lá no capítulo 20, do verso 1 ao 18. E o rei Davi também os dominou. Isso vai ser comentado lá em 2 Samuel capítulo 8. Estes são os três oráculos, independentes com suas próprias introduções, que são como pós-escritos aos oráculos anteriores. O versículo 24, o versículo 20 do capítulo 24, mostra que os amalequitas serão destruídos. E quem vai fazer isso é, no reino de Israel, o rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, quando Deus manda Saul, pelo profeta Samuel, destruir os amalequitas, e ele salva Agag e o melhor dos animais para oferecer a Deus. E Deus manda Samuel ir até o encontro de Saul, e Samuel, com a espada de Saul, ou com a sua própria espada, ele corta a cabeça de Agag. Então é muito importante nós entendermos isso. Saul derrotou os amalequitas em punição por sua emboscada a Israel, mencionada em Deuteronômio capítulo 25, de 17 ao 19. É interessante que esses povos eles conviviam ali, mas não paravam de lutar. Eles não paravam de vamos dizer assim, tentar dominar aquilo que pertencia ao outro. E Deus tinha prometido essa terra a Israel. Por causa do pecado dessas nações, por causa da contaminação, do distanciamento dessas nações. E nós vimos aqui um profeta, um rei, que fazem, vamos dizer assim, um conluio para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Porém, isso é impossível. Quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Quem pode impedir o avanço de quem Deus mandou avançar? A não ser a própria pessoa mesmo, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, pela sua desobediência. Mas aqui continuam as sentenças contra os inimigos. Os versos 21 e 22 falam sobre os queneus. Os queneus tradicionalmente eram amistosos com Israel. E alguns acompanhavam Israel até a terra prometida. Está lá em Juízes 1,16. A palavra hebraica para ninho faz trocadilho com os nomes Queneus e Caim. Assur fica na Assíria, que não se tornou
um poder que não se tornou um poder dominante na área até o final do século VIII e início até o final do século IX e início do século VIII a.C. Quando vocês sabem, né? Quando a Assíria se levanta contra o Reino do Norte e leva cativo o Reino do Norte, destrói o Reino do Norte. Então é interessante nós observarmos aqui profecias futuras, profecias que são verdadeiras palavras que vão se cumprir. Mas os homens, eles não atentam para isso, né? Balaão voltou para a sua terra. Como pode? E ainda assim mostrar como era que os inimigos poderiam vencer o povo de Deus, se prostituindo, abandonando Deus, servindo a outros deuses, através da idolatria, através das mulheres desses homens, fazendo com que esses homens pecassem e abandonassem o temor a Deus. Balaão voltou para a sua terra. Isto parecia colocá-lo longe do alcance da vingança de Israel e Midian, no capítulo 31, no verso 1, onde é relatado que ele foi morto. Da mesma forma, Balaão é sujeito de várias advertências no Novo Testamento, como nós comentamos ontem, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, Judas 11 e Apocalipse 2, 14, que mostra que Balaão ele amava o preço, amém? Ele amava o resgate, ele amava o ouro e a prata. E por causa disso, né, ele ensinou esses inimigos como é que eles poderiam fazer com que esse povo não fosse adiante, com que esse povo ficasse paralisado e a promessa de Deus não se cumprisse na vida dele. Somente o pecado tem o poder de paralisar aquele a quem Deus faz promessas. Então é muito importante nós entendermos que nós temos promessas da parte de Deus. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Deus e como igreja devemos andar em triunfo. Como igreja devemos reinar contra os nossos inimigos. Amém? Deus já nos deu a sua armadura, que é a sua palavra. Deus já nos deu o seu Espírito para que através dele nós possamos andar em novidade de vida. Deus já nos revelou a sua graça. E nós precisamos, armados de tudo isso, vencer os inimigos. Amém? A incredulidade, a idolatria, o pecado, o mundo, né? O mundo, ainda querendo ou não, ainda tem muita, vamos dizer assim, chama muito nossa atenção, quando nós não deveríamos mais ser, assim, os cuidados dessa vida não deveriam mais, vamos dizer assim, ter tanta prioridade, né, diante dos nossos olhos e queremos, através da nossa própria força, conquistar aquilo que nós só conseguiremos conquistar se for na força do Senhor, se for pelo Espírito de Deus, se for alinhado com a palavra de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, amém? Então, essa passagem de Faraó e essa bênção, tanto a primeira como a segunda e a terceira vez que Balaão abençoou o povo de Deus, é interessante nós entendermos que nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mas que para isso nós temos e precisamos andar e viver no Espírito. Porque aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Mas aquele que não, que dá as costas, que se levanta e volta para a sua terra como se nada tivesse acontecido, como se Deus não tivesse falado, como se a bênção de Deus e a força do Espírito Santo não estivesse com ele, volta para a sua terra e esquece das palavras de Deus, esse aí vai semear na carne. E a Bíblia diz, pelo apóstolo Paulo, que aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção e morte. Então fica essa demonstração, fica esse conselho, que nós possamos, pela a leitura da palavra, pela revelação do Espírito de Deus, conhecer a nossa herança, conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus e andar mediante essa nova criação, nesse novo caminho, em novidade de vida. Amém? Então espero que você esteja gostando, que você esteja lendo. O objetivo aqui é fazer com que você tenha amor à palavra de Deus, fazer com que você leia a palavra de Deus e que você possa entender, né? Assim, de forma cronológica, como foi que as coisas foram se desenrolando ao longo das dispensações e como Deus lidou com o seu povo dentro de cada uma delas. Leia a palavra, né, que você possa estar
aprendendo a andar com Deus, a viver uma vida para Deus, amém? A viver alinhado com os propósitos de Deus e ser guiado pelo Espírito, né? Como Paulo diz, né? Os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus. Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus nos abençoe.